No ano de 2015, eu conheci o pastor Silas Azeredo, pastor da Primeira Igreja Batista de Santo Aleixo, no Rio de Janeiro. Eu o conheci aqui em São Paulo, fazendo um curso na época de mestrado em uma instituição chamada Fatefé. Eu o conheci aqui. Ao conhecê-lo, ele me fez o convite, depois de algum tempo, de participar de um projeto da igreja dele chamado Metanoia Radical. E a partir daí, eu creio que Deus começou a fazer o primeiro milagre. E o primeiro milagre que Deus fez foi eu ter aceitado participar do projeto Metanoia Radical, no Rio. Eu juntei algumas pessoas aqui da igreja, mais precisamente 4 pessoas aqui da igreja: Rafael Chopina, Janaína, Joe Coelho e Karina. Foram as pessoas que foram comigo para o projeto Metanoia Radical. Nunca tinha visto um projeto tão incrível como aquele. Depois de algum tempo, o pastor Silas me fez a seguinte pergunta: Pastor Carlos, qual a maior dificuldade que vocês teriam para trazer um projeto ou para ter um projeto desse em São Paulo? E eu falei para ele 2 grandes dificuldades. A primeira é que nós não tínhamos um espaço suficiente, um sítio que fosse suficiente. 2, nós somos uma igreja de bairro e, portanto, uma igreja sem muitos recursos para desenvolver um projeto daquela natureza. Só que aí, Deus se encarregou de fazer o segundo milagre. Quando eu participei do projeto Metanoia Radical, no Rio de Janeiro, estava comigo participando naquele mesmo dia um cara chamado Elcio Nalon, que hoje é um dos braços direitos aqui do projeto, em São Paulo. E o conheci no dia em que eu participei do projeto e depois nós voltamos para trabalhar no projeto Metanoia Radical no Rio de Janeiro e ele me fez a mesma pergunta que o pastor Silas havia feito meses atrás, que foi: qual a maior dificuldade? Eu dei a mesma resposta: nós não temos um espaço e nós não temos recurso. E ele disse: eu tenho uma mata, um sítio, um local, uma cidade em São Paulo chamada Ibiúna, interior de São Paulo. E ele me desafiou a conhecer. Chegando lá, no primeiro dia que nós fomos visitar esse espaço do Elcio Nalon, Deus fez o terceiro milagre. O terceiro milagre foi ele me fazer a pergunta se aquele era um espaço que nós poderíamos usar para desenvolver o projeto Metanoia Radical, e eu disse para ele sim. Pela fé eu falei isso. E ao fazer isso, depois de algum tempo, ele disse: então nós vamos doar. Ele vai doar aquele sítio, aquele espaço para a igreja, para que a gente desenvolva o projeto Metanoia Radical. O mais interessante de tudo isso é que Deus, depois desse momento, realizou o 4º milagre. Qual foi o 4º milagre? Foi o pastor Silas me desafiar a marcar a data da primeira edição em São Paulo. E nós marcamos a data para o dia 17 de março de 2017. O interessante de tudo isso é que nós marcamos essa data antes de ter qualquer coisa no nosso sítio. E depois nós descobrimos que o espaço ao qual o Elcio Nalon havia nos doado não era suficiente para desenvolver o projeto Metanoia Radical. Foi aí que Deus realizou o 5º milagre. O 5º milagre foi conhecer um sítio ao lado que estava abandonado há mais de 10 anos. E se tornou um milagre porque eu tive que encontrar o proprietário daquele lugar, conversar com ele, e depois do terceiro encontro, de uma maneira sobrenatural, ele, olhando nos meus olhos, disse: você poderá usar esse sítio por 10 anos e você não vai precisar pagar nada por isso. Esse 5º milagre, à semelhança dos outros, foi um milagre extraordinário de Deus. Fizemos a primeira edição do projeto Metanoia Radical e hoje nós já estamos na 21ª edição, agora em novembro de 2019. 21ª edição do projeto Metanoia Radical. E ao longo de todas as edições, desde a primeira, Deus tem realizado milagres extraordinários. 6º milagre que Deus está fazendo. Agora em 2019, o dono do sítio, ele me procura e diz que quer nos vender
aquele espaço. Esse é o sexto milagre que nós estamos aguardando no Senhor e que nós vamos com certeza conseguir agora ainda em 2019, em meados de 2020, comprar, pagar, porque Deus tem feito os milagres desde o início. E em cada edição, Deus dá continuidade aos seus milagres. E nós temos certeza que Ele vai continuar a fazer milagres naquele lugar, porque aquele espaço pertence ao Senhor.